Nicolás Maduro ordena todo o exército tomar as ruas da Venezuela até dia 10 de janeiro, data de sua posse, e alerta sobre fake news que sugerem uma intervenção militar dos Estados Unidos. A crise política na Venezuela chega num ponto crítico às vésperas da posse presidencial de Nicolás Maduro, marcada para o próximo dia 10 de janeiro. Enquanto o líder chavista se prepara para iniciar seu terceiro mandato consecutivo, as tensões aumentam devido às alegações de fraude eleitoral feitas pela oposição e a promessa do rival Edmundo González de retornar ao país para assumir a presidência. Em meio a esse cenário de incertezas, fake news proliferam em redes sociais e canais do YouTube, com afirmações infundadas de que os Estados Unidos estão planejando uma intervenção militar no país para apoiar a oposição. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Deixe os seus comentários embaixo. Inicialmente, deixe a curtida, clicando nessa mãozinha aqui de baixo para batermos 10 mil curtidas nesse vídeo. E caso não for inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho das notificações e eu vou deixar uma dica muito importante que pode mudar a sua vida se você quer aprender, ganhar em dólar no seu celular, dentro da sua casa, ou então no intervalo no seu trabalho. E de forma bem simples, eu vou deixar o link fixado na descrição. Lá você terá todo o suporte que precisa e isso poderá mudar a sua vida assim como mudou a minha vida. E como vários inscritos do canal estão agradecendo muito como o canal pode ajudar a mudar a vida deles. Então não perca tempo após o fim desse vídeo. Já clica no link que fica fixado aqui nos comentários e na descrição. Primeiramente, é importante desmentir tais alegações de intervenção militar. De acordo com especialistas em relações internacionais, uma operação militar de um país dentro do território de outro, sem autorização do governo local, configura uma clara violação do direito internacional e pode ser considerada uma declaração de guerra. Não há qualquer evidência concreta de que os Estados Unidos estejam preparando tal operação e canais que divulgam essas informações estão, na maioria das vezes, apenas explorando o momento de tensão para lucrar com visualizações e engajamento. Os espectadores desses canais devem estar atentos e buscar fontes confiáveis antes de acreditar em notícias alarmistas. Caso persistam dúvidas sobre informações específicas, o ideal é pedir que os criadores apresentem fontes confiáveis e verificáveis nos comentários ou na descrição dos vídeos. A realidade é que a situação na Venezuela é crítica por si só, sem necessidade de especulações exageradas. Nicolás Maduro, no poder desde 2013, enfrenta forte contestação devido às eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, marcadas por suspeitas de fraude. Embora tenha sido declarado vencedor com 52% dos votos, a oposição liderada por Edmundo González alega possuir evidências de que os resultados foram manipulados. Cerca de 25 mil atas eleitorais, que supostamente comprovam a vitória de González, nunca foram divulgadas pelas autoridades venezuelanas, contrariando os requisitos legais e os acordos feitos anteriormente. Edmundo González prometeu retornar ao país no dia 10 de janeiro para assumir a presidência. Sua intenção foi reforçada durante uma turnê internacional em que buscou apoio diplomático. No entanto, ele não detalhou como planeja entrar na Venezuela sem ser preso. O governo chavista anunciou uma recompensa de 100 mil dólares por informações que levem à sua captura, acusando-o de conspiração e cumplicidade em atos violentos. Em resposta às tensões crescentes, Nicolás Maduro ordenou uma mobilização maciça das Forças Armadas e das milícias bolivarianas para garantir a segurança até o dia de sua posse. O coronel Alexander Henrique Granco Arteaga, conhecido por seu comando da DGCIM, Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar, foi designado para liderar uma força-tarefa especial, equipada com drones e sistemas antidrones, para evitar qualquer tentativa de desestabilização. As ruas de Caracas e outras regiões estão repletas de soldados, refletindo o temor do governo em relação às manifestações da oposição e a possibilidade de tumultos populares. Paralelamente, a repressão contra críticos do governo se intensifica. Os protestos pós-eleitorais deixaram 28 mortos e mais de 2.400 detidos,
segundo organizações de direitos humanos. Entre os presos, cerca de 1.400 já foram libertados. Mas 3 pessoas morreram sob custódia devido às condições precárias e à falta de cuidados médicos. Casos como o do policial argentino Nahuel Agustín Galo, detido em dezembro sob a acusação de ligações com ações terroristas, também chamam a atenção internacional. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu medidas cautelares em seu favor, exigindo explicações sobre sua situação. No entanto, desde 2013, a Venezuela abandonou o sistema interamericano de direitos humanos, limitando o impacto prático dessas medidas. Enquanto isso, Maduro utiliza a máquina legislativa para consolidar seu poder. Leis recentes aprovadas pelo parlamento venezuelano, como a que pune o apoio a sanções internacionais com até 30 anos de prisão, são vistas como ferramentas para reprimir a oposição e silenciar dissidentes. A comunidade internacional permanece dividida. Embora vários países e organizações tenham expressado preocupação com as irregularidades eleitorais, outros adotam uma postura mais cautelosa. O Brasil, por exemplo, anunciou que enviará um representante para a posse de Maduro, apesar das críticas internas e externas. Análise final. A crise na Venezuela é um reflexo de anos de polarização política, erosão institucional e repressão. A promessa de Edmundo González de retornar ao país e as medidas de segurança tomadas por Maduro indicam que o dia 10 de janeiro poderá marcar um momento decisivo. Contudo, a falta de transparência eleitoral e as crescentes violações de direitos humanos sugerem que a situação dificilmente será resolvida sem novas crises. Para os cidadãos e analistas que acompanham a situação, é essencial separar fatos de ficção. Fake news não apenas distorcem a realidade, mas também alimentam a desconfiança e o caos. A responsabilidade de combater a desinformação recai sobre todos, desde governos até indivíduos. Seguimos acompanhando os desdobramentos dessa crise histórica. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações. Clica no link de como ganhar em dólar e boa sorte.